Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo de 16 a 23. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, versículo de 16 a 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseei isto, não proveis aquilo, não toquei aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra lida, que será ministrada para o coração da Tua igreja nesta noite. Ó Pai, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, trazer a revelação da Tua palavra para o entendimento da Tua igreja nesta noite. Ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Estamos concluindo o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, onde o apóstolo Paulo continua a sua defesa contra as heresias de Colosso. E Paulo, ele tenta combater todo aquele erro, mas ele precisava criar uma base para o que ele ia falar, para o que ele queria que a igreja aprendesse. E ele teria que afrontar os falsos líderes, os hereges daquela época, mas ele não podia. Claro que ele tinha toda a bagagem, em nome de Deus, mas ele tinha que ter uma base, por onde começar. E ele começa exatamente no capítulo 1, orando, pedindo a Deus a direção para confrontar aqueles hereges. E no capítulo 1, ele forma aquela base, ele entra no processo de oração, ele se coloca diante de Deus, ele trata da controvérsia que havia entre a doutrina da redenção e a doutrina da criação. Ele mostra a importância da suficiência de Cristo na salvação, que é o que vai prevalecer nessa carta. Cristo é suficiente. Você não precisa de nada. Não precisamos de nada que venha nos ajudar. E era isso que estava acontecendo. Algumas pessoas estavam sendo levadas pelos líderes de que Cristo não era suficiente, precisava fazer alguma coisa para completar aquilo que eles achavam que talvez precisasse da salvação. E Paulo aí começa a tratar, orando, combatendo e mostrando a verdade. A igreja estava em perigo, uma decadência espiritual. E ele trata de uma forma muito direta, ensinando, orando e buscando toda a orientação de Deus para a vida daquela igreja. Lembre-se que o primeiro passo foi a oração. O segundo passo foi a ação. Ele não foi antes de orar. Ele ora para depois agir.
também é uma aplicação para nós. Nós devemos buscar a Deus em oração, depois agir. Às vezes a gente começa a inverter, vamos fazer tudo sem ter uma vida de oração. E ele prepara aquele povo, e no capítulo 2, quando ele começa, ele ora para que os irmãos sejam confortados em amor, em riqueza e em entendimento. E quando chega agora nesse momento agora que ele vai falar para a igreja, perceba que ele vem ensinando, que ele vem orando, que ele vem mostrando de uma forma talvez até geral do que estava acontecendo na igreja. E a partir desses versículos aqui, Paulo agora ele vai de uma forma mais profunda mostrar os erros que havia dentro da igreja. Ele mostrou o perigo do ascetismo, do gnosticismo, entre outras heresias, de uma forma mais geral. E quando ele chega aqui, Luciano, ele agora vai tratar de uma forma mais profunda. É a mesma coisa de eu falar para vocês, aquele líder ali prega heresia, cuidado com a heresia daquela igreja. Eu estou falando de uma forma geral, mas eu não falei para você que tipo de heresia é, ou que tipo de heresia essa igreja prega. Paulo, primeiramente, ele ensina, ele ora, e agora ele vai mais profundo, dizendo os erros que aqueles homens estavam cometendo. Vocês devem concordar comigo que nós estamos vivendo essa avalanche de interpretação bíblica, esse mundo aí de oferta, de balcão de negócio, que vende a palavra de Deus, que oferece Deus, parece que sem nenhum valor. E isso também estava acontecendo. E aqui na igreja de Colossos, esses homens estavam sendo levados, estavam acreditando em outra doutrina, eles estavam deixando os ensinamentos que aprenderam de Epáfras, aquele homem que fundaram aquela igreja, e eles estavam cada vez mais perdidos. Escute aqui, perdidos, porque escuta aqui, escuta ali, escuta de um lado, escuta do outro, e eles estavam sem saber fazer uma cariação e achando que deveria ter obediência a esses ensinamentos falsos. E Paulo diz assim, ele vai tratar de uma forma mais profunda, ele bota o dedo na ferida e vai dizer o que estava acontecendo. Ele disse, eles são hereges, eles são gnósticos, eles são ascéticos, mas ele agora vai dizer agora, eles fazem isso aqui dentro do povo, no meio do povo de Deus. Ele agora diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou os sábados. O que é que estava acontecendo? Esses homens estavam trazendo para dentro da igreja esse tipo de doutrina, impondo para eles uma obrigação. Vocês têm que fazer isso. Eu não sei se vocês já se depararam com alguém querendo impor. Você tem que fazer assim, tem que ser dessa maneira, você pode isso, você não pode isso aqui. Hoje nós vivemos talvez um dos piores momentos, que alguns acham que a vida ela é relativa e traz essa ideia de um relativismo para dentro da igreja. Tudo é relativo, mas nós devemos aprender o que é que nós podemos e o que é que nós não podemos como servo de Deus. O que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu não faça. E infelizmente há uma avalanche de ensinamentos de que se você fizer isso é pecado, se você não fizer isso aqui não é pecado, e assim começa agora a impor regras lá no meio do povo de Deus. E eles aqui estavam fazendo exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eles estavam dizendo, olha, tem que ser desta maneira, vocês têm que comer, evitar certo tipo de comida, evitar certo tipo de bebida, vocês têm que ter as festas, essas festas anuais, a festa dos tabernáculos, entre outras, lua nova, sábado. Então vocês precisam disso aqui. Vocês entendem que eles estavam atacando a igreja agora, trazendo condições para aquelas pessoas. Eu não sei quantos aqui conhecem o reverendo Augusto Nicodemos. Ele tem
você começar a olhar as perguntas, são perguntas exatamente de pessoas que estão perdidas, permita dizer, de que tem dúvidas a respeito de tantas coisas. E eu comecei a dar uma olhada às perguntas que foram feitas, entre elas, jogo de azar, pode ou não pode? Tatuagem, pode ou não pode? Bebida, pode ou não pode? Festa, pode ou não pode? Não é? Casar com incrédulo, pode ou não pode? Frequentar bares, outras coisas, pode ou não pode? Então, são muitas perguntas que eles fazem lá nesse canal do YouTube. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele traz a resposta que ele acredita, que ele tem convicção sobre todos esses questionamentos. Por que eu estou falando isso? Porque temos que ter cuidado para que ninguém venha impor sobre nós aquilo que nós temos que fazer. Há pessoas que querem dizer: a vida sua só vai vai ser eficaz se você fizer isso. Eles começam talvez a fazer um julgamento externo, porque eles aqui, ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, por sábado. Então há uma incerteza no coração de muita gente, pessoas que são levadas de um lado para outro por vento de doutrina. E eu faço ou não faço? Eu devo, eu não devo? Evidentemente, nós não sabemos tudo, né? Não temos a plenitude do conhecimento da palavra de Deus. Algumas coisas eu tenho as minhas dúvidas, mas isso não me traz assim, pelo menos, crise. A gente entra em crise de que devo ou não devo. É muito comum tratarmos essas crises, esses questionamentos, olhamos simplesmente, Luciano, para o que Deus disse. Qual foi o plano de Deus para nós? O que Deus planejou para a sua igreja? Quando nós começamos a olhar o que Deus tem para nós, o que Deus preparou para nós, nós vamos nos desarmar e esquecer todos esses ensinamentos que querem impor para nós alguma coisa. E Paulo deixa bem claro que eles estavam sendo julgados pela aparência. Você não está fazendo isso, está errado. Você não está guardando o sábado, está errado. Você não está comendo isso ou bebendo isso, você está errado. E eles estavam impondo essa situação à igreja, e a igreja cada vez mais decadente. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele não estava presente na vida da igreja. Ele não estava corpo a corpo, porque ele estava preso. Mas foi alguém que nunca desistiu de orar pela igreja, de buscar pela igreja e de ensinar o verdadeiro caminho à igreja. Porque é que muitas vezes algumas pessoas saem da igreja, procuram igreja, entram em outra, vai para ali, nunca para na igreja, porque estão, sabe o que? Procurando algo que venha a confirmar o que tem em seu coração. Quando pessoas são confrontadas, parece que não gostam, então aquilo não dá certo porque mexeu em alguma coisa que eu acreditava, talvez uma coisa que eu pensei que eu estava certo, e a partir daí eles começam exatamente a sair desses ensinamentos. Quando você vê alguém impondo para você o que deve fazer e o que não deve, tome muito cuidado. Quando alguém chegar para você e dizer: esse aqui é que você tem que fazer, principalmente no que diz respeito a usos e costumes, a rituais externos, coisas que não levam a nada. Aqueles crentes de Colossos, eles não tiveram a simplicidade, mas eles queriam talvez impor o que eles podiam ou o que não podiam. Hoje há muitas dúvidas no meio do povo de Deus: o que eu posso fazer, o que não posso. Eu sei que a gente tem que estudar a palavra, tirar dúvida, e é muito comum, recebo no meu gabinete pessoas conversando comigo: pastor, isso é certo, isso é errado, eu vou orientar. Mas há pessoas que recebem orientação,
ficam na igreja, mas há outros que não se convencem com aquilo que nós estamos ensinando e procura, parece que encontrar em outro lugar algum apoio ou talvez um incentivo para fazer aquilo. É muito perigoso. O que é que acontece? Há dois extremos que nós vivemos nos dias de hoje, e eles também viviam esse extremo. O primeiro extremo é aquele evangelho de liberdade. Meu irmão, você pode tudo, não se prive de nada, não é? Alguns dizem assim: seja você, seja a sua cabeça, o que você quer, você tem que dar evasão à sua carne, aos seus sentimentos. E há outros que começam a impor: não pode isso, não pode aquilo, e assim por diante. Há dois extremos, uns que talvez no contexto de salvação, soteriologia, uns dizem assim: só tem a salvação se cumprir todos esses rituais, como se algo externo fosse aquilo que Deus estivesse procurando em nós. Evidentemente, nós precisamos, escute aqui, nós precisamos desenvolver uma vida de santificação. E é exatamente o que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical. Começamos hoje a primeira aula sobre a santificação, que é algo que pertence àqueles que foram justificados, alcançados pela vocação eficaz, justificados, adotados na família de Deus. Então tem que ter uma vida de santificação. Alguns acham que essa ideia de santificação é um afastamento, um isolamento das coisas totalmente do mundo. Jesus disse: não nos tire do mundo, a oração que ele fez, mas nos livre do mal. Não vamos sair do mundo, vamos receber os livramentos de Deus neste mundo. E Paulo, ele prepara a igreja, ele diz lá no versículo 8: cuidado para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, argumentos enganosos ou sedutores. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. O povo anda tão incrédulo, o povo anda ali com tanta incerteza que acredita em qualquer coisa. As pessoas estão vulneráveis, acreditam em tudo. E essas coisas têm adentrado a igreja de Deus. Superstição tem também afrontado o povo escolhido de Deus. Quando eles acham que não faço isso por causa disso, ou faço isso ou não faço aquilo, nós temos que ter muito cuidado. Era uma teoria de salvação de pecados, impondo regras da salvação. Você já percebeu que alguém quer impor regras? Alguém quer dizer: você tem que fazer assim. Era o que estava acontecendo. Era uma doutrina que inclui uma série de prescrições sobre o que pode e o que não pode. Paulo diz: vocês tomem muito cuidado, ninguém vos julgue por causa da comida. Eles estavam sendo julgados, e eles estavam já talvez acreditando em tudo isso. Está vendo aí? E Paulo, ele reitera, mostrando todo o cuidado. O próprio Jesus havia dito que tanto faz o que o homem come ou o que não come. Eles estavam preocupados. Jesus, isso não pode. Os teus discípulos, eles estão comendo sem lavar as mãos. Jesus, olha a preocupação externa. É claro que todos nós lavamos as nossas mãos para nos alimentarmos, mas aqui estava virando uma doutrina, era imposição. Foi tão forte que os fariseus foram repreender Jesus, porque ele viu os discípulos comendo sem lavar as mãos, e ele disse: Senhor, mas não pode, os teus discípulos não estão lavando as mãos. E ele disse: por que transgride os teus discípulos a tradição? Olha a tradição dos anciãos, era a tradição que prevalecia. Olhe para aqui agora, cuidado para a tradição não prevalecer na sua vida. Cuidado, a tradição, ela tem que saber se ela tem todo um contexto da palavra de Deus, o que Deus quer, mas não aquela, não porque eu nasci dessa maneira, eu aprendi desse jeito,
Nós estamos aqui para mudar, para receber, para ver o que Deus tem para nós. Jesus diz, aí Jesus responde para ele, e agora vai citar o 5º mandamento, quando ele diz, porque Deus ordenou, honra teu pai, honra tua mãe. Hipócritas, bem profetizou o profeta Isaías com a vosso respeito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é que estava acontecendo? Ele disse, esse povo é um povo de aparência, esse povo não tem um coração quebrantado e voltado. Mas ele estava falando, José, para aquelas pessoas que estavam impondo regras. Jesus diz, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. O que é que Deus quer tratar em nós nessa noite, presbítero Solon? Diz assim, cuide do teu coração, cuide daquilo que é mais profundo, é de onde vem toda a maldade, não das coisas externas. É claro que eu tenho que me comportar como servo de Deus, é claro que eu tenho que me vestir bem, eu tenho que ter uma roupa adequada, eu tenho que ter um comportamento de servo de Deus. Eu preciso conhecer o meu lugar, não é? Nós precisamos entender isso. Se falar das vestes, claro, eu tenho que olhar para minhas vestes, as vestes que nós estamos. E Jesus disse, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O alimento e a bebida se digeriram, eliminavam e eram expelidos. Por que vocês estão se apegando a essas coisas? O que é mais importante para nós é nós cuidarmos do nosso coração. É onde está alojado o pecado, a maldade. É onde nós somos afrontados todos os dias. É onde nós somos convidados a pecar, a fazer coisas erradas. É por aí que Deus começa a tratar, que Ele começa a falar que o problema meu e o problema seu não são as coisas externas. O problema mais forte do homem é aquilo que está dentro dele. É como nós estamos vivendo, que tipo de comportamento nós temos como servo de Deus. E eles estavam inveterados por esses ensinamentos errados da palavra de Deus. Naquela época, se alguém perguntasse a um pagão quem era um judeu, eles iam responder dessa maneira: o judeu é aquele que guarda o calendário judaico, uma pessoa que não faz nada do dia de sábado. Quem é um judeu? Aquele que tem uma dieta religiosa, não come carne de porco, não come isso, não come aquilo. E quem é o judeu? Aquele que não pratica a circuncisão do seu filho. Paulo alerta os cristãos a não se submeterem ao julgamento de ninguém. Estamos falando aqui de comportamentos, estamos falando aqui de rituais. É claro que nosso coração deve estar bem aberto para ouvir de Deus, ouvir da palavra, aquilo que realmente eu posso e aquilo que eu posso fazer e aquilo que não posso fazer. Você já encontrou alguém em crise? Alguém que chega ao ponto, como eu já ouvi, pastor, será que eu sou salvo? Alguém entra no meu gabinete e diz: pastor, eu tenho dúvida se eu sou salvo, se eu sou um homem piedoso. Eu disse: mas por quê? Porque o meu coração planeja isso, a minha mente pensa isso, eu estou querendo fazer isso e aquilo outro. Eu disse: meu irmão, nós, quando tivermos nessa vida, nós vamos sermos afrontados com o pecado, com tudo que diz respeito à natureza pecaminosa. Eu termino de pregar aqui, você termina de ouvir esse sermão, cruza a porta lá fora, eu e você vamos ser atacados com os pensamentos, com os desejos. Isso não morreu em nós. Eu diria que está até adormecido. E se não cuidarmos, esse gigante se levanta para derrubar
as nossas vidas. Avisar alguém de um mal possível e prevenir-se. Jesus disse, olha o que Jesus disse. Quando ele estava aqui em seu ministério terreno, eu nunca vi Jesus dizer assim: cuidado com a prostituta, cuidado com o ladrão, cuidado com aquele que fez isso, cuidado. Sabe qual foi a preocupação de Jesus? A maior preocupação de Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas. Santo, é isso aí. Cuidado com esses que se dizem servo de Deus. Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu estou falando para vocês porque são questionamentos, são perguntas que vêm para nós. Desculpe. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas ele deixa bem claro que ele um dia, essas pessoas vão chegar para ele: Senhor, Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu profetizei, eu preguei, curei enfermo. Eles se apartaram de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu nunca vos conheci. É isso que ele vai dizer para aqueles que se acham dono do céu, aqueles que querem ter a chave de que abre e fecha. Interpretação errada de Mateus, capítulo 18. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, se possível até os escolhidos de Deus, aqueles que Deus escolhera. Será que podemos fazer o que queremos? Será que eu tenho o direito de fazer o que eu quero? O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pastor, eu posso fazer isso? A Bíblia me diz que eu não posso fazer isso. Olhe para aqui. Existem muitas coisas que a gente não vai encontrar de uma forma clara na Bíblia. Não faça isso. Mas eu digo para você, pela motivação do coração, nós podemos entender que corre um grande perigo. Pastor, biblicamente falando, isso é pecado? Onde é que a Bíblia proíbe fazer isso aqui? Eu disse: a Bíblia não proíbe, mas você pode, através disso aqui, ter uma grande queda e você se afastar dos caminhos de Deus. Eu posso ou não posso? Porque a pergunta é clara. E geralmente nós pastores somos confrontados com essas perguntas engavetadas. Pastor, pode fazer isso? A Bíblia diz o quê? Eu tenho que ter a sabedoria de Deus para dizer o que a Bíblia mostra. A Bíblia não proíbe você fazer isso, mas pela intenção do teu coração, você pode estar entrando numa grande rascada. Jesus advertira no capítulo 23 de Mateus, quando ele diz assim: Solon, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem removê-lo. Era alguém que estava dizendo: faça isso, nem ele mesmo fazia. É muito perigoso essa vida de imposição. Faz ou não faz? Porque tudo isso, ele vai dizer no versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A palavra grega para sombra usada aqui por Paulo
indica uma sombra que não tem substância em si mesmo. Indica a existência de um corpo que a produz ou indica um esboço, um mero esquema de objeto em contraste com o objeto em si. Se você olhar para a minha sombra, não tem nenhum valor. A sombra fala daquela pessoa que está ali. Eles são sombra das coisas que poderiam advir. São coisas que representam uma realidade. Essas sombras representam Cristo, porque todo o ensino do Antigo Testamento apontava para Cristo. Para onde você for ler de Gênesis a Malaquias, tudo aponta para Cristo. Se você ver o capítulo 3, já é o Evangelho, falando do Evangelho lá de Cristo. Então essas sombras, essas coisas apontam para Cristo. Mas não são essas sombras, isso aí que você tem que se apegar. A verdade é Cristo. São as pessoas que acreditam em tudo, que vivem uma vida superficial, que não há profundeza, que não há crescimento, porque acreditam em tudo. Olha que coisa interessante. Se você dá uma navegada, se você ligar a sua TV, você vai ver lá os homens impondo, prometendo. Faça isso que recebe isso. Colocam pragmatismo, experiências pessoais, impondo para aquelas pessoas. Alguém que recebeu daquela maneira, teve a sua experiência com Deus. Queridos, não são as experiências que vai fazer a igreja crescer. Não são as experiências que vai me dar firmeza no Evangelho. Sabe o que é que vai me dar firmeza? É a minha vida de piedade, de oração, de meditação na palavra de Deus, o meu crescimento espiritual. Por isso que há uma ênfase muito grande na questão do testemunho. Você sabe, fulano vai dar um testemunho, esse testemunho é profundo. Outro dia, alguém me adiciona lá no Facebook, acho que sabia que eu sou pastor, e disse: pastor, eu queria, adicionou, não conhecia, eu queria fazer uma visita na sua igreja, e eu tenho um testemunho para dar. E ele começou a descrever o testemunho. O testemunho é forte, eu já morri, já ressuscitei, já fui no inferno, já fui não sei aonde. Ele diz: misericórdia. E o testemunho é forte. Nós temos que ter muito cuidado com o pragmatismo. As experiências, elas não trazem crescimento para a igreja, meus irmãos. Quem cresce, o que nos faz crescer é a vida de piedade, de aprendizado da palavra de Deus. É isso que está fazendo aqui. É isso que nós estamos procurando, uma vida na presença do Senhor. O que são sombras? Champlin, ele diz assim: a palavra sombra deve levar-nos a pensar nos seguintes pontos: sombras, inexatidão, natureza incompleta, temporalidade, inferioridade, simbolismo, diferença da natureza, questões cerimoniais contidas no rito, que são coisas dispensáveis. Sombras, era isso que o povo acreditando nas sombras, esquecendo do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Coisas que haviam de vir. O verbo está no futuro, é usado porque o autor sagrado descreve o ponto de vista do tempo em que tais sombras ainda eram em vigor. Tudo apontava para Cristo, era isso que ele estava dizendo. Porém, o corpo é de Cristo. É um perigo medir a espiritualidade de uma pessoa pelas ordenanças externas. Não, precisamos ter muito cuidado. Aquele que julga pelo que você faz ou deixa de fazer. E isso nós entendemos que tem levado muitas pessoas a uma vida incerta, duvidosa, vulnerável. Alguns até deixam a sua fé.
um jovem chega para mim e diz: pastor, do louvor da igreja, presente na igreja, e diz: pastor, eu não vou mais para a igreja, porque eu não acredito em nada disso. Eu disse: mas rapaz, que conclusão você chegou? Porque o que é que me faz acreditar que isso que vocês estão dizendo é verdade? Que experiência eu possa ter para que isso venha me convencer que é verdade? Ainda novo, entra na faculdade e diz: eu não acredito. E conversei com ele, visitei, fez um dia: olha, hoje eu sou ateu, amanhã eu posso continuar ateu e posso não continuar ateu. Então a vida é assim. Eu disse: meu Deus, como nós precisamos de termos uma base espiritual, uma vida pautada nos ensinamentos de Deus. Porque são essas avalanches que vêm sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, trazendo frieza espiritual, trazendo indiferença, não é? Trazendo angústia, dúvida. E eu tenho visto muitas pessoas: pastor, será que eu estou no caminho certo? Digo: o que é que está acontecendo? Vou ouvir aquela pessoa. Começa a querer, escute aqui, medir esse grau de espiritualidade pelas coisas visíveis, pelas aparências, pelas visões. Isso é muito perigoso. Aí no versículo 18 ele vai falar atacando o misticismo. Lembra que eu falei para vocês? A mistura que entra no meio do povo de Deus, já. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. É mais ou menos assim: ninguém vos domine, ninguém vos prive. Arranca o direito daquela pessoa. Os falsos mestres de Colossos eram profundamente místicos, reprovavam os cristãos por não terem como eles imediata experiência no mundo espiritual. O gnosticismo, ele pregava isso. O conhecimento era deles, a experiência era deles. Eles eram representantes de Deus. Escute isso aqui. Eles se achavam representantes de Deus. E há muitos que estão exatamente como mediadores de Deus e os homens. Há muitos que recebem revelações, visões, sonhos, que diz que Deus está dizendo isso. São aqueles mediadores falsos que tentam impor suas crenças, suas mentiras. E o povo fica cada vez mais atacado, começa a perder, Leda, todo sentido. Será que é verdade? Culto dos anjos, baseado em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Entendeu que isso aqui gera um problema da igreja lá de Colosso? Como essas heresias elas se estendem até os dias de hoje? Aqueles que começam a mostrar que eles têm mais uma vida espiritual do que você, aqueles que começam a dizer para você que Deus falou, que Deus revelou, que Deus disse, vai por aqui, faz isso, aquilo, outro, não é? Que Deus mostrou, e começa a mostrar para você toda essa revelação de Deus, e as pessoas ficam cada vez mais perdidas. Quantos não me procuram sem nenhuma vaidade? Pastor, aconteceu isso, isso e isso.
Uma vez eu estava em casa e um rapaz ligou para mim e disse: pastor, eu ir na casa de alguém ali que o cara disse que a mulher está endemoniada. O que foi aconteceu? Já levou para todo canto e não teve jeito. Já foi até para o aniversário. Eu digo: meu Jesus, já foi para o aniversário para resolver o negócio. E tu está me chamando? Porque escuta e ficam perdidos. Os falsos mestres, eles eram místicos. Eles, que ninguém seja árbitro, mediador na nossa linguagem. Porque a ideia de árbitro é aquele que vai desqualificar, vai dizer que você está perdido. Quantos recebem uma palavra profética mentirosa e ficam angustiados? Tem que ter cuidado, meus irmãos, porque são essas heresias que têm adentrado a igreja de Deus. Não use a Bíblia, nem queira que alguém use a Bíblia como carta de tarô. Não use como um absinto, alguma coisa que você abre e ali encontra a resposta da sua oração botando o dedo em cima. Esses homens estavam fazendo mais ou menos essas coisas quando eles estavam profetizando culto aos anjos. As pessoas começavam a colocar os anjos como mediadores entre eles e Deus. Eu não sei se você já viu algumas igrejas que tem o culto do Espírito Santo, o culto da vitória, o culto das causas perdidas e até a terapia do amor para quem está precisando casar. O culto é cristocêntrico, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É o culto onde a Trindade deve ser reverenciada, aonde Deus deve ser adorado em sua totalidade. Separar o tipo de culto, nós vamos cultuar Deus. Eu posso orar por diversos problemas, mas eu não posso determinar que terça-feira é o dia que nós vamos estar aqui em oração para que Deus abra a porta para aquelas pessoas que estão desempregadas. Por que eu não oro hoje? Por que eu não oro em casa? Por que eu não busco lá na minha cama? Eu preciso de um ritual, eu preciso falar para vocês o dia e a hora. E Paulo estava tendo esse problema quando ele disse que eles estavam adorando a anjos, trazendo coisas, visões e revelações. A religião do sincretismo não é bíblica, é mística. Está baseada em visões e não em verdade revelada. Está fundamentado na experiência e não na escritura que eu falei para vocês. Cuidado com a experiência. Você quer uma experiência para acreditar que Deus é Deus da sua vida? Você quer receber alguma coisa de Deus para acreditar na soberania dele? E ele diz: infatuado, sem motivo algum, com a mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, versículo 19, pois suas juntas e ligamentos crescem, o crescimento que procede de Deus. Ele está falando agora de um crescimento, não é o pragmático que vai crescer a igreja, não são as experiências. Cuidado para nós não cairmos no grande erro, olhe para aqui agora, de achar que a aprovação de Deus está no crescimento numérico. É claro, é evidente que todos nós nos preocupamos e queremos que a igreja cresça em quantidade e em qualidade, mas porque lá está cheio, tem a aprovação de Deus, devemos ter cuidado. Claro, eu estou lutando que a igreja ela cresça em número, em quantidade, em qualidade, em entendimento da palavra. Quanto mais, melhor. Mas é um perigo quando nós começamos a julgar. Precisamos fazer uma reflexão todos os dias, eu e você.
como nós estamos fazendo a obra de Deus, como é que Deus está tratando de cada um de nós. Aí ele conclui o versículo, vai concluir, partir para a conclusão, quando ele diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manusei isto, não provei daquilo, não toquei naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas, com uso, se destrói. O ascetismo, ele está no quê? Produzindo escravidão. Há muitos que são escravos. Olha para aqui, há muitos que são escravos dentro da igreja. Eu já conversei com uma pessoa que disse: eu fui escravo muito tempo na minha igreja. Você recebe de Deus algo maravilhosamente, que é a liberdade. Não a liberdade para fazer o que quer, mas a liberdade de fazer o que Deus quer em sua vida. E vou dizer para você: não se preocupe que a vida espiritual, ela não é penosa. A vida espiritual, ela não é um fardo. A vida com Deus não é um cansaço, é uma alegria, é um prazer. Quem traz fardo sobre nós são os homens, porque todas essas coisas se destroem com o uso. Eles falavam: não manuseis, não proveis e não toqueis. Lembra que o problema do pecado começou exatamente quando Satanás foi conversar com Eva, e entre essa conversa houve uma confusão, que o diabo diz assim: você viu o que foi o Senhor falou? Que daquele fruto você não deve comer e nem tocar. Acrescenta uma mentira em cima de um diabo que não vinha de Deus. Sabe por quê, Luciano? Porque nós queremos ir muito mais além daquilo que Deus determinou para nós. Deus disse: não coma do fruto, não falou não toque. E houve um acréscimo ali de palavra. Por isso aí, quando nós estamos procurando muita coisa, nós temos uma grande facilidade de encontrar o que é errado. E para encerrar, no versículo 23, ele diz assim: tais coisas com efeito de aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e da falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A religião das obras nada mais é do que a religião do orgulho. Ela professa humildade diante do mundo, mas essa humildade é falsa, pois ensina a salvação adquirida pelo esforço do homem. Veja se isso não é um problema antigo, onde ensina a alcançar alguma coisa pelo mérito do homem, esforço do homem. Esse tipo de santificação defendida por estes aqui é rejeitada por Deus. E a gente termina citando as palavras de Jesus, quando ele diz assim: hipócrita, profetizou Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que Deus prepare o nosso coração, firme os nossos pés, para continuarmos nessa jornada espiritual. Não faça isso, não faça aquilo. Cuidado com as imposições, as indecisões. Escuta ali, escuta acolá. Hoje nós sabemos que temos o YouTube. Você vai lá e procura o tipo de sermão que você quer, entre ele e esse daqui que vai estar amanhã lá. E as pessoas começam a ouvir aquilo que quer. E se não quer muito, adianta um pouquinho e vai escutar. Não é? Mas, cuidado, que nós precisamos dar continuidade à obra que Deus começou em cada um de nós. Que Deus nos abençoe.
Feche seus olhos.